Senhoras e senhores, bom dia. E bom dia na doce paz do Senhor Jesus, né? Amém? É uma sessão especial, mas que tem um cunho espiritual também, certo? A Câmara Municipal de Belém tem a honra de recebê-los para a sessão especial em homenagem aos 90 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Coraci, ligada à Comiadepa, através do requerimento número 85 de proposição do senhor vereador Maciel Manão, que eu chamo nesse momento para presidir a mesa, na ausência do presidente Mauro Freitas. Aqui. Também temos a honra de chamar o representante do excelentíssimo prefeito municipal de Belém, Zenaldo Coutinho, o senhor Enivaldo Santana de Freitas, agente distrital de Coraci. O prefeito, inclusive, justificou a sua ausência, já estava vindo para cá, mas aconteceu um imprevisto e mandou dizer que estará sábado à noite lá na Orla. Para tomar assento, chamamos o ilustríssimo pastor Ari Gomes, presidente da Assembleia de Deus de Coraci. Chamamos também o senhor e pastor Anderson Pereira, representando a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos para tomar assento à mesa o pastor Adriano Casanova, coordenador regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Também convidamos o ilustríssimo pastor Evandro Mulatinho para tomar assento à mesa. Algumas outras autoridades já entraram em contato com o cerimonial, avisando que vão chegar um pouquinho atrasados. Pediria que todos os convidados, em atitude de respeito, ficassem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
bênção de Deus, eu declaro aberto a sessão especial que comemora os 90 anos da Assembleia de Deus em Coraci. Passa a palavra, cerimonialista. Nesse momento teremos um momento musical de acolhimento e nós vamos ouvir primeiro o grupo, o Projeto Azaf, que é um projeto de musicalização com flautas, e em seguida o coral da Assembleia de Deus de Coraci. Pelo proponente da sessão e presidente da mesa, vereador Maciel Manão, a quem eu peço uma salva de palmas. Peço a palavra. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Quero saudar a mesa na pessoa do meu pastor presidente, pastor Carlos Ari Gomes. Também quero cumprimentar aqui o nosso deputado Raimundo Santos, que representa a Assembleia Legislativa. E também quero saudar todos os presentes aqui na manhã deste dia, na pessoa da minha pastora Vanja Gomes. Eu estou muito alegre e contente de ser o proponente de uma sessão tão importante como essa, da Assembleia de Deus em Coraci, a qual tenho somente 30 anos congregando ali naquela igreja, viu, pastor? Ali, para quem não sabe, já fui tudo. Fui assistente de mocidade, fui também presidente de jovem, né? Fui administrador de escola dominical, fui dirigente de congregações, em várias congregações, fui porteiro, comecei como porteiro, viu, pastor? Na Assembleia de Deus, e hoje quis Deus que nós viéssemos ser um missionário parlamentar aqui nessa Casa de Leis, que ainda agora eu estava falando com a jornalista Flávia, que é funcionária aqui da casa, e eu estava falando para ela, eu estou muito alegre porque nós estamos realizando um culto aqui nessa Casa de Leis, que o normal dela é muita discussão, muita briga, e hoje a gente sente um ambiente sereno, um ambiente onde Deus está habitando, não é mesmo? Aqui muitas brigas ocorreram, alguns funcionários aqui devem se recordar que ainda neste ano houve um acontecimento, e eu falo isso porque está sendo gravado aqui, sendo transmitido pela internet, e os funcionários se recordam com certeza, que houve um embate, uma briga muito grande aqui. Eu quero até agradecer o presidente da Câmara, que foi solidário a mim, esteve comigo nesse momento, quando uma pessoa se levantou para tirar uma Bíblia que estava aqui, já meia velhinha. Foi num momento de turbulência, deputado, que estava ocorrendo aí algumas votações, e alguém se levantou aqui e disse: isso está acontecendo por causa dessa Bíblia que está aqui. Aí o presidente também se juntou a mim, o presidente Mauro Freitas, e disse: essa Bíblia está velhinha, eu vou trazer uma nova, e pediu, a mãe dele deu essa Bíblia zerada, está aqui, permanece aqui, o qual a gente pede até uma salva de palmas para ele.
Ele não está aqui, mas com certeza vai ver o vídeo depois e vai saber que nós citamos aqui o nome dele por ter agido dessa forma. Irmãos, como eu já acabei de falar, aqui é uma casa que tem muitos embates, não só aqui, mas na Assembleia Legislativa o deputado também deve enfrentar muitos problemas ali, só ele sabe, né? Porque aqui os pensamentos são diferentes e existem muitos projetos para ser aprovado, e os que a gente não concorda, a gente vem para cá, para essa tribuna, e começa a brigar em favor do que a gente concorda. Volto a dizer, eu tenho já aqui, servindo a Deus, na Assembleia de Deus, 30 anos, conheci minha esposa na Assembleia de Deus, o qual nós temos, me deu 3 filhos, que aqui só está uma filha minha, os 2 não puderam vir porque estão na faculdade, mas eu quero agradecer a Deus, agradecer a ela que está aqui, a Rosinete, minha esposa, que muito me ajudou nos momentos difíceis, e hoje nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome de Jesus. A princípio eu tive uma briga com muitas pessoas que pensavam diferente de mim, mas hoje já estamos em harmonia e Deus está trabalhando nesse favor. E o que eu volto a dizer é que antes, pastor, era inimaginável nós pensarmos, cogitarmos em realizar um culto numa casa dessa, numa casa de leis. Porque, volto a dizer, é uma casa que trata de leis, que trata de projetos, e os pensamentos são muito diferentes, e o povo evangélico é a minoria. Então, coisas aqui, é sempre uma briga, e a gente vive no fio da navalha aqui para garantir e lutar em favor do que nós confiamos. Graças a Deus, Deus tem nos dado vitória, e a gente tem sido respeitado aqui, representando a Assembleia de Deus, porque eu sei das sólidas responsabilidades que paira sobre meus ombros, pastor, de representar a Assembleia de Deus aqui nesse parlamento. Às vezes as pessoas devem falar de mim, poxa, o Manão não faz nada, não sei o quê, mas eu quero fazer só o certo para mim não ser citado amanhã no Lava Jato ou coisa parecida. Então, por isso eu não posso atender determinados pedidos de pessoas, porque tenho a minha imagem a preservar, e não só a minha, mas a imagem da Assembleia de Deus, o qual me impulsionou para estar aqui na manhã deste dia. Mas eu quero, aqui nesse momento, ler o meu pronunciamento baseado numa consulta que foi feita de um irmão que muito conhece a Assembleia de Deus, que eu não sei, cadê o Valmir, que não está o nome dele aqui, é o professor Castro, que fez esse histórico, nos deu, e aí a gente montou aqui alguma coisa para falar como se deu o início da Assembleia de Deus em Coraci. Queria que vocês ouvissem com muita atenção. Após 90 anos, estamos reunidos nesta sessão especial para comemorarmos o aniversário da Assembleia de Deus em Coraci, presidida pelo homem de Deus, pastor Ari Gomes, meu pastor e conselheiro que conduz a nossa amada igreja com oração, dedicação, experiência e muita sabedoria. A Assembleia de Deus em Coraci é filiada à Comiadepa, Convenção de Ministros e Igrejas da Assembleia de Deus no Pará, presidida pelo nobre pastor Gilberto Marques de Souza, ligado à CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Belém do Pará tem tido o privilégio de ser escolhida pelo Senhor Jesus para iniciar o maior movimento pentecostal do Brasil, com a fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, oriundo dos Estados Unidos da América, ao obedecerem à comissão que lhes fora confiado, chegando no navio Clemente no dia 19 de novembro de 1910, no entanto,
Foi a partir de 1911 que a Assembleia de Deus começou a impactar esta nação com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e com a chama pentecostal do batismo com o Espírito Santo, que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. E aqui vai entrar a história da Assembleia de Deus em Icoraci. Esta pregação de poder de Deus chegou à Vila Pinheiro, a Vila Pinheiro e Icoraci, no mês de junho de 1928. Portanto, há 90 anos atrás, um evangélico chamado Francisco Vitor de Souza recebeu de Deus, por meio de uma revelação espiritual, a ordem de levar a fé pentecostal aos irmãos da Vila Pinheiro, que depois mudou-se o nome para Vila de Icoraci, mas hoje denominada de Distrito de Icoraci. Sem perda de tempo, o irmão Vitor deixou Santa Isabel, onde residia, e deslocou-se para a Vila Pinheiro, levando a sua família e a esperança do cumprimento da sagrada fé e ordem. Alugou uma casa e empregou-se na carpintaria na Travessa São Roque, de propriedade do senhor Lázaro Lima. A partir deste estabelecimento, iniciou as suas atividades evangelísticas, testificando de sua fé aos fregueses e companheiros de trabalho. Os primeiros convertidos foram o senhor chamado Torquato de Souza e os membros de sua família. Em seguida, o dono da carpintaria creu nas promessas divinas e se converteu. Com poucos meses já havia um número de novos convertidos e a carpintaria tornou-se um local de pregação do Evangelho. Em 6 de outubro de 1928, o missionário Nelis Nelson visitou a igreja, pastor da igreja no Pará, visitou os irmãos da Vila Pinheiro e oficializou o trabalho como congregação da Assembleia de Deus em Belém. No ano seguinte, os irmãos Antônio Francisco e Maria Souza desceram às águas batismais, sendo os primeiros membros da congregação de Icoraci. Com o desenvolvimento do trabalho, o irmão Vitor foi separado ao diaconato e no dia 30 de novembro de 1933, a congregação de Vila Pinheiro recebeu autonomia convencional, tornando-se um campo autônomo, sendo o seu primeiro pastor o irmão Julião Pereira de Souza. No pastorado do pastor Manuel Malaquias, a igreja recebeu a cessão de posse do terreno na rua Manuel Barata, onde encontra-se atualmente o Templo Central, a Casa Pastoral e o complexo administrativo da igreja. Para isso, a igreja contou com o esforço do vereador Josué Bezerra Cavalcante, nosso irmão na fé, junto ao prefeito da época, Dr. Lopo de Castro. O campo de Icoraci, devido ao seu crescimento, deu origem a outros campos como Tenuné, Outeiro, Cutijuba, os quais encontram-se em franco desenvolvimento. Quero, nesta ocasião, homenagear os pastores que serviram ao campo de Icoraci. A partir do pastor Julião, foram os seguintes: Pedro Pinheiro Trajano, José Menezes, Vicente Rogói Barros, Diocleciano Cabralzinho de Assis, Luiz Higino de Souza, Manuel Malaquias Furtado, Daniel Gomes de Souza, José Ferreira Ribeiro, Josias Camelo da Silva, Simeão Silva, Antonô Vital Cantaneide, Nivaldo dos Anjos Silva, Valdolino Gaspar Rodrigues e atualmente o pastor Carlos Ari Gomes. O pastor Carlos Ari, junto à sua família que serviu a Deus em diversas igrejas no estado do Pará, ultimamente era pastor presidente na Assembleia de Deus em Bragança. Ele tem feito um trabalho abençoado para o crescimento da igreja em Icoraci, como o desenvolvimento como ação solidária,
congresso de missões, envio de missionários, criação de novos campos e, por que não falar, a pregação contínua do Evangelho. E aqui, como nós falamos, e como fala o pastor Firmino, há muito material para fazer crente, que é os pecadores. Mas, pastor, eu quero aqui, diante de todos, lhe parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem realizando à frente da igreja de Coraci. Volto a dizer, o povo reconhece isso e hoje nós estamos aqui reconhecendo e declarando para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem na internet, que está assistindo a TV Câmara. Eu acredito que muitos aqui, na manhã deste dia, devem estar pensando, esse homem chegou, não muitos anos atrás, mas tem realizado um lindo trabalho. E eu não tenho dúvida que coisas melhores virão sob a sua gestão. Amém? Agora eu quero, pastor, também dizer que aqui nós demos entrada em alguns projetos. Um dos projetos foi o projeto que faz com que a Assembleia de Deus de Coraci se torne patrimônio cultural e imaterial do município de Belém. Isso aí eu já dei entrada, já vai ser aprovado. E também já requeri, fiz um requerimento, um projeto, mas só que eu ia entregar em mãos aqui para o prefeito. Mas ele, por um motivo que eu não fui informado, não pôde estar aqui na manhã deste dia. O projeto é que nós vamos, está aqui na minha mão, requeiro na forma regimental, após ouvir o douto, soberano plenário desta Casa de Leis, que encaminhe para a solicitação para que seja construído na Orla de Coraci, em local de destaque a ser escolhido junto à equipe técnica da CEMOB, um monumento comemorativo em modelo em anexo da Assembleia de Deus, lá na Orla de Coraci, para que seja lembrado os 90 anos da Assembleia de Deus. Isso aqui... Depois vou lhe passar, eu ia entregar em mãos do prefeito, mas ele não está aqui, mas se ele for sábado eu entrego lá, viu? Tá bom? Então eu quero agradecer a todos presentes, quero dizer, pastor, que aqui a gente tem procurado honrar o nome da Assembleia de Deus, tá bom? Eu quero desde já agradecer pela confiança que o Senhor depositou em mim junto com os obreiros, e a gente aqui está levantando o nome da igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Convidamos para usar da palavra o pastor Daniel Rocha, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, Seção Pará. Bom dia a todos. Em nome do vereador Maciel Manão, amigo nosso, querido, eu cumprimento a mesa e, em nome do pastor Ari, cumprimento a todos os ministros que fazem-se presente nesse momento. É para nós motivo de muita satisfação, prazer, alegria e, acima de tudo, realização. Estar numa sessão solene que reconhece o excelente trabalho que a Assembleia de Deus em Coraci tem realizado. Eu me sinto muito confortável nesse momento, porque sou fruto da obra de Deus realizada através da Assembleia de Deus. Componho, pela graça do Senhor, ao quadro de ministros da Assembleia de Deus, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.
representando aqui no nosso estado do Pará a CIADIF, a 14ª Convenção filiada à Assembleia de Deus da Convenção Geral, e também representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, Seção Pará. E essa história faz parte da minha vida, porque nos meus primeiros passos de fé recebi este ensinamento, e a minha memória, ainda quando criança, guarda muito bem a lembrança do pastor Tantanhede, aquele homem que conduziu o trabalho da Assembleia de Deus em Coraci de uma maneira muito brilhante, 17 anos servindo ao Senhor, e após a gestão dele, um marco que ele deixou, nós hoje podemos comemorar este aniversário, e vendo o trabalho que o pastor Ari tem implantado, o crescimento, a expansão e, acima de tudo, o reconhecimento de uma igreja que está dentro da capital, não está dentro de um dos bairros nobres, não está no centro da nossa capital, mas é um referencial, é uma história, é um marco, e não há quem não reconheça o trabalho que a Assembleia de Deus em Coraci tem realizado. Não há quem não tenha como mencionar o papel relevante desta igreja para a nossa cidade e também para todo o nosso estado. E por esta razão, eu quero parabenizar ao pastor Ari, como pastor presidente desta igreja, e a todos os ministros que compõem a história da Assembleia de Deus, porque ela é feita pela vida de homens que têm dedicado totalmente o seu labor a esta obra, e pela história de homens e mulheres que, com a fé no Senhor, proclamam Jesus Cristo como Salvador e têm feito o crescimento desta nossa amada igreja para todo o Brasil. Que Deus os abençoe. Amém. Convidamos para usar a palavra o pastor Dr. Enderson Pereira, representante da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Em nome do vereador, proponente desta sessão, Manão, vereador Manão, que nós já temos um contato direto, quero cumprimentar a todos os vereadores dessa casa, assim como dos servidores também. E, em nome do pastor Ari, Carlos Ari, a quem também já nos conhecemos de alguns anos, quero cumprimentar todos os ministros, irmãos da Assembleia de Deus em Coraci, a todos presentes. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, na pessoa do Dr. Carlos, Dr. Alberto Campos, se sente honrado em poder participar desta brilhante solenidade. Dizer aos senhores que a OAB, ela tem uma comissão, na verdade ela possui várias comissões. E dentre essas comissões, nós temos a Comissão de Liberdade Religiosa, que a maioria não conhece, principalmente os pastores. E, portanto, esta comissão, ela visa a proteção, garantir os direitos elencados na Constituição Federal, que fala sobre a liberdade religiosa. Qualquer tipo de problema que venha ameaçar esse direito, a OAB, Seção Pará, ela está de portas abertas para receber os pastores, para receber as denúncias de qualquer violação a esse direito fundamental, considerado como direito de primeira dimensão ou primeira geração. Quero também informar os senhores que, pela misericórdia de Deus, eu sou o primeiro pastor a compor, a ser membro desta Comissão de Liberdade Religiosa. Não tem sido fácil, não é fácil,
mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos ali trabalhando, estamos ali atuando de forma a chegar até onde estão os pastores, principalmente. Por quê? Porque a gente sabe de muitos casos em que o pastor da igreja, ele é cerceado muitas vezes na direção de um culto, na construção de igrejas, questão tributária e outros assuntos mais. Inclusive ontem mesmo nós estávamos reunidos com a comissão, aonde uma pessoa, ela teve o seu direito violado com relação à vestimenta, proibição na empresa, aonde ela não poderia usar determinada roupa, e a empresa estava obrigando esta pessoa a usar uma roupa que ela não estava de acordo, violando, portanto, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade dos seus dogmas, dos seus preceitos éticos religiosos. E a comissão, ela se reuniu ontem só para tratar sobre isso, justamente mostrando para vocês que esta comissão, ela está aí trabalhando e, portanto, nós estamos recebendo vocês, e a porta da OAB está aberta para receber os senhores. Muito obrigado, fique na paz do Senhor. Agora convidamos o pastor Adriano Casanova, representante da Sociedade Bíblica do Brasil, para usar da palavra. Eu queria saudar todos com a graça, com a paz do nosso Senhor. Amém? Queria saudar o vereador Marcel Manão, já parabenizá-lo por essa propositura. Parabéns, vereador. Como é importante nós termos pessoas que professam a nossa fé nessa casa do povo. Queria também fazer menção ao senhor Enivaldo Santana de Andrade, agente distrital de Icoraci, nesse momento representando o nosso prefeito. Também fazer menção no Dr. Anderson Pereira, membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, que também tem sido uma grande parceira da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor Ari Gomes, né? Também fazer menção. Parabéns, pastor. O senhor que realmente tem dado ali sangue, tem dado força, tem se dedicado na obra do Senhor. Também fazer menção do pastor Evandro Mulatinho e o nosso deputado Raimundo Santos, que também é parceiro da SBB. Fiquei alegre de vê-lo, mas fiquei triste de não estar com o senhor aí a sanfona, né? Para nos alegrar nesta manhã. Está aí já? E vamos ter então? Milagres, né? Então, com certeza, isso vai abrilhantar ainda mais. E o pastor Daniel Rocha, que também é um grande amigo, parceiro da SBB, faz parte da diretoria estadual da SBB do estado do Pará. Dizer para nós, da Sociedade Bíblica do Brasil, que nós não poderíamos ficar de fora desta sessão solene, desta festa. Estamos alegres, muito alegres, pelo que o Senhor tem feito através da Assembleia de Deus, campo ali de Icoraci. Sociedade Bíblica do Brasil não tem um empresário por trás. Foi criado pelas igrejas, para servir as igrejas. Eu sempre brinco dizendo que nós somos o paiol, onde estão as armas. E a igreja é o exército, é onde trabalha ali a mão de obra qualificada. Então nós ficamos muito alegres por esses 90 anos e podemos contemplar os frutos desse belíssimo trabalho de homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes, crianças
que tem desempenhado o seu papel de testemunhar, de evangelizar, de levar essa palavra, esses ensinamentos que nós entendemos e compreendemos que aonde essa palavra chega, ela transforma vidas. E nós precisamos exatamente disso. Parabenizar o projeto Azaf. Como é bonito ver essas crianças já envolvidas num projeto social, mas acima de tudo, envolvida com a palavra, com esses ensinamentos, com esses princípios. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar. E o que a nossa sociedade precisa hoje, o que o nosso município precisa hoje, o que o nosso estado precisa hoje, o que o nosso país precisa hoje é da palavra do Senhor, é desse ensinamento, é do Senhor nos guiando. Como diz o salmista, né, lá no capítulo 16, Deus é tudo o que tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Então eu não tenho dúvida disso, que a Assembleia de Deus, né, ali do campo de Icoraci, Pastor Ari, reconhece Deus como tudo o que essa igreja tem. Ela é dirigida pelo Senhor. E aí que venha mais anos, enquanto o Senhor não voltar, porque o futuro desta igreja está nas mãos do Senhor. E se está nas mãos do Senhor, não tem medo não, mano. Só diga ao povo que marche, que vá na frente, representando o Senhor. E eu queria encerrar essa minha fala, né? Não poderia deixar passar esse momento tão solene, tão importante, e ler um versículo da palavra. Um texto muito conhecido, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E eu deixo esse versículo para todos vocês, para todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, tudo que você tem dedicado, tudo que você tem se empenhado, tudo que você tem feito, não é em vão. Se chegamos nos 90 anos, se temos colhido esses frutos, é porque pessoas dedicaram o seu tempo, o seu trabalho, a sua formação, a sua vocação para o trabalho do Senhor. E podemos contemplar, parabéns coral, né? Vocês, né, abrilhantaram também este dia, né? Que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus continue com as suas mãos poderosas sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês, sempre crendo que o Senhor está conosco. E se está conosco, não devemos temer a nada. Que Deus abençoe vocês. Grupo Azaf, projeto de musicalização com flautas. Futuros ministros de adoração da igreja.
dia a todos, a paz do Senhor. Constitui-se para mim motivo de alegria poder, na manhã desse dia, estar fazendo parte aqui nesta Casa de Leis, a qual é consagrada nesta manhã para receber a Igreja do Senhor Jesus. E sinto-me bem em poder estar sendo presidido pelo meu amigo Maciel Manão, que a gente já se conhece há alguns anos, e estamos aqui hoje para falar neste culto solene, ou para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para cultuar a Deus, pelos 90 anos da Assembleia de Deus em Icoraci. O que para mim é um prazer poder, ao longo de mais de 30 anos, poder trabalhar, servir ao Senhor, chorar, sorrir, derramar algumas vezes até mesmo suor, para poder fazer algo em prol do Mestre Jesus. E essa igreja chegou aos 90 anos, com certeza absoluta que nada é por acaso, muito menos o reino de Deus, porque ela esteve pautada na palavra de Deus, ela esteve pautada nos alicerces sacrossantos das palavras de Jesus. E eu poderia aqui enumerar e falar de alguns versículos, mas eu quero dizer apenas um, que encontra-se no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 16, o verso 31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A igreja de Icoraci, ela tem sido pautada pela palavra de Deus, alicerçada pelo Evangelho, e uma das razões do crescimento é porque o Espírito de Deus tem tratado, tem mudado o comportamento, a mentalidade das pessoas, e essas pessoas têm sido conduzidas a receber a Jesus como Senhor e Salvador. E ao longo desses 90 anos, a Assembleia de Deus em Icoraci tem sido um marco no estado do Pará, e por que não dizer no Brasil e até no mundo, quando através dela o Evangelho tem sido expandido pelos vários locais desta terra. Mas tudo isso aconteceu, é verdade. Trabalhei com o pastor Antenor Vital Cantanhede, depois dele esteve o pastor Nivaldo dos Anjos, depois esteve o pastor Valdolino Gaspar Rodrigues, como já foi dito, e agora o pastor Ari Gomes, Carlos Ari Alves Gomes, meu amigo, que eu não sei se ele ainda quer ser meu pastor, mas eu quero ser ovelha dele ainda. E trabalhamos juntos, trabalhamos 4 anos, o pastor Ari presidente da igreja e eu vice-presidente, trabalhamos juntos ali. E eu quero aqui encerrar minhas palavras dizendo que eu ouvi há muito tempo, deputado Raimundo Santos, alguém dizer que a igreja, quando ela mais cresceu, era quando os líderes choravam. E eu estou diante do senhor pastor Ari, que hoje o senhor é coroado de êxito na sua administração, na sua gestão, no seu pastoreio, porque o senhor é um pastor que chora. Eu lhe vi chorar, o senhor chorou na minha frente, e o senhor é um homem que reconhece quando alguma coisa que o senhor fez não foi tão boa, e você retrocede e você faz as coisas melhores. Eu li um certo artigo que dizia que forte não é o que tem força, mas o que é flexível. E isso faz parte do seu caráter. E por isso a igreja em Icoraci tem crescido, porque o senhor é um pastor que chora. E que Deus abençoe grandemente o seu ministério, que Deus abençoe grandemente a sua gestão, e que todas as almas que o Senhor tem salvado, que estão sob os seus cuidados pastorais, saiba de uma coisa: elas são felizes, porque o Senhor é um líder temente a Deus e que sabe como realizar a obra do Senhor. Eu não faço parte hoje ainda, pouquinho, da Assembleia de Deus de Icoraci, alguns dias, 1 ano estou ausente, mas se eu estou ausente de uma forma benéfica, que aconteceu através do seu ministério, através da sua visão. Quando um dia, se me permitirem 2 minutos, não sei, presidente Manão, pode ser? Pode. Nós estávamos andando por Icoraci, onde andamos muito, assim que o senhor chegou, e nós tratamos alguns assuntos
e o senhor disse para mim como o senhor me tratava, e me trata hoje ainda. Inclusive, nesses dias nós falamos pelo telefone. Mulatinho, um dia, se Deus quiser, vamos orar. Eu vou desmembrar esse pedaço aqui para ti. Já estás mais de 30 anos na igreja, e eu vou fazer isso. E isso aconteceu. Não simplesmente porque o Senhor quis, mas porque o Senhor foi e é um homem temente a Deus, que foi buscar a direção de Deus. Se hoje eu estou um homem abençoado, realizado no meu ministério, na minha vida, eu agradeço a Deus e ao Senhor pela sua gentileza, pela sua visão, pela sua mão estendida. Aprendi uma coisa com o Senhor, dentre muitas posso destacar uma. Mulatinho, a gente não deve estender a língua, a gente deve estender a mão. E o Senhor estendeu as mãos, e eu agradeço a Deus pela sua vida, pela Igreja de Coraci. Muito obrigado. Informamos que o vídeo desta sessão está sendo gravado aqui pela Câmara, estará disponível daqui a 10 dias, mais ou menos, no YouTube, na TV vereador Marcel Manão. Tá? E as fotografias estarão disponíveis no site da Câmara e no Facebook do vereador Marcel Manão. É só você adicionar lá no Facebook. Vamos agora ouvir o deputado Raimundo Santos, representando a Assembleia Legislativa do Pará, usar da palavra. Quero cumprimentar Sua Excelência, vereador Marcel Manão, que preside a sessão e é o autor do requerimento. Cumprimentar o senhor Enivaldo Santana de Andrade, agente distrital de Coraci, que aqui representa Sua Excelência o prefeito Zenaldo Coutinho. Cumprimentar o doutor Anderson Pereira, pastor, nosso irmão, que é membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Pará. Cumprimentar pastor Adriano Casanova, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, e ainda pastor Evandro Mulatinho, aqui presente, e o nosso querido pastor da Assembleia de Deus em Coraci, pastor Carlos Ari Gomes. Cumprimento ainda a pastora Vanja Begô, na pessoa de quem eu quero estender os cumprimentos a todas as mulheres aqui presentes, e saúdo a esposa do nosso vereador Manão, professora Rosinete Costa de Almeida, nossa amiga de tanto tempo. Eu visualizo aqui no meio desse seleto auditório o professor doutor Castro, que é um patrimônio da Assembleia de Deus, né? Conhecido por todos os pastores, tem prestado relevante serviço ao povo e à causa evangélica. Quero começar o meu pronunciamento, que é curtinho, saudando o projeto ASAF, Projeto Social de Musicalização, Crianças e Adolescentes. Parabéns. Eu estava observando atentamente que no momento da leitura bíblica, eles se ergueram, se colocaram de pé, com toda a disciplina. Isso é um exemplo para o país. Estamos precisando que haja um ensinamento às crianças para essa disciplina, e estão tocando muito bem, que maravilha. Aproveito para saudar o coral. Quando vocês terminaram de entoar a segunda música, Castelo Forte, todos nós queríamos mais, né? Acho que não vai ter mais, né, Valmir? Vai ter mais. Cantaram e atraíram a presença de Deus mais forte para esse ambiente. Que bênção. Parabéns, a unção de Deus está sobre a vida de vocês. Quando vocês louvam, o louvor chega no trono da graça de Deus, e lá vem a alegria, o gozo, e não somente isso, mas vem milagre também do Senhor. Quero, vereador Manão, dizer a Vossa Excelência que hoje eu vi
quão pouco conheço Vossa Excelência. Que eu conhecia como artilheiro do futebol, o conheço como político, e agora estou vendo que Vossa Excelência é um pioneiro da Assembleia de Deus, né? Foi porteiro, foi tirador de oferta, auxiliar, dirigente de muitas congregações, trabalhou com mocidade. Agora veio o nosso pastor Brasil dizendo que até arma vocês enfrentaram por aí, levando a palavra, Parabéns. E a sua esposa era, ela eu conheço há mais tempo, lá de Sarinópolis, né? Mas parabéns, vereador, por estar trazendo para esta casa uma sessão solene de homenagem à Assembleia de Deus. Houve tempo aqui no Pará que não tínhamos autoridades entre nós. Eu me lembro que a gente chegou a ter o deputado Antônio Teixeira. Todos os crentes, os pastores corriam lá com Antônio Teixeira. Era o único que a gente tinha aqui para nos socorrer. Muita perseguição, intolerância religiosa, mas Deus abriu as portas. Hoje nós chegamos no Ministério Público, tem crentes, tem pastores. Chegamos no Poder Judiciário, e igualmente, chegamos na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e muitos liderando com posições de destaque. É sinal que o Evangelho se projetou para toda a sociedade, porque quando chega a palavra, ela transforma qualquer pessoa. Cai por terra o preparo intelectual, cai por terra o título, e as pessoas se rendem diante de Deus. Olha, quando o coral estava cantando aqui, eu estava me lembrando que os fatos mais importantes da história da humanidade, eles sempre foram precedidos e acompanhados por música. Na criação, é o próprio Deus que testemunha lá em Jó capítulo 38, enquanto a terra estava sendo criada, as próprias estrelas, milhões de sóis, celebravam a Deus com cânticos. E os anjos também cantavam. Quando foi na encarnação do Filho de Deus, o nascimento de Cristo foi precedido por música. Coral de anjos cantava glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Outro evento importante, dia de Pentecostes, a Bíblia diz que houve aí um vento impetuoso, um movimento também de louvor a Deus. Não será diferente também no arrebatamento da igreja. A última trombeta vai determinar, vai instaurar, vai deflagrar uma série de milagres, e vai haver ressurreição de mortos, e aqueles que estiverem vivos e que tiverem Jesus como Salvador também serão transformados, e o exército, milhões e milhões, subirão ao encontro do Senhor nos ares. A música é divina, e Deus habita no meio da música, e Deus está presente nesta manhã aqui. Eu quero terminar minhas palavras dizendo mais, meu caro Manão, que o Brasil passa por uma grave crise social, política, econômica, moral. Reconhecemos isso. Mas a maior crise que o Brasil enfrenta é a falta da presença de Deus na vida. Essa é a crise que ela faz com que surjam todas as demais crises. E eu digo mais o seguinte: estamos dentro de mais 3 a 4 dias, não sei se já são 3 dias, dia 7 de outubro será um dia de renovação, um dia de eleição para deputados, para senadores, presidente da República. Mas eu quero dizer que por mais boa vontade, por mais lhaneza no trato da coisa pública que tem os eleitos, e compromissos com políticas sociais, isso tudo é muito bom. Esperamos que o país escolha os melhores. Mas a verdadeira mudança para esta nação, ela é a mudança interior. E só quem pode fazer essa mudança é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E a igreja é aquela que tem o Evangelho para anunciar. Porque nós somos alma e passamos a ser alma vivente a partir do sopro de Deus. Em Adão tornamos alma vivente. Portanto, a falta de Deus na alma, a falta de Deus na vida, não tem nada que possa suprir. E Jesus Cristo, diz a Bíblia, que ele veio como príncipe da paz para restabelecer essa união com Deus.
Então, Iquaraci, parabéns. 90 anos de história. Eu passei a ter um relacionamento com a Assembleia de Deus em Iquaraci, desde os tempos do pastor Antenor Vital Cantanhede. Sempre tivemos amizade com os pastores, com os irmãos, com a igreja, conjunto, ciclo de oração, mocidade. E é uma igreja que eu realmente amo do meu mais profundo do coração. Quantas vezes o meu mano, pastor Melquisedeque, me convidava, a gente ia, ele pregava lá, o pastor Antenor gostava de ouvi-lo pregar. E desde aqueles tempos eu passei a admirar essa igreja, que cresceu. O Manão leu aqui o histórico. Surgiu lá numa carpintaria. Francisco Victor de Souza, me parece. O nome dele. É isso mesmo? Ele era, meu querido pastor Daniel Rocha, presidente da UMEB, quero saudá-lo também. Ele era um carpinteiro. Ao mesmo tempo em que ele fazia na sua carpintaria, os seus trabalhos de carpintaria, ele levava o anúncio do carpinteiro de Nazaré, de Jesus Cristo, né? Então surgiu humildemente numa carpintaria. Finalizo agora minhas palavras, dizendo que a Assembleia de Deus, nos seus 90 anos de história, como disse o pastor Mulatini, que me deixou emocionado com as suas palavras, até porque, pastor Mulatinho, a gratidão não é apenas nobre, mas é um mandamento divino, a gratidão. E as suas palavras foram de gratidão, de reconhecimento aqui a um dos mais notáveis pastores deste país. E eu não preciso de nada para falar isso aqui, faço apenas justiça, que é o pastor Carlos Ari. Eu estou reproduzindo aqui o que eu ouço em toda parte aqui desse estado do Pará. Quando se fala pastor Ari, todos rendem-se diante do preparo bíblico, da seriedade, da competência, não apenas competência para falar, mas para resolver crises, para pegar aquele que está lá embaixo. Às vezes a pessoa, semana passada, pastor Ari, eu estava falando com um pastor, e ele me disse, eu estava passando por uma crise tão grande, e o pastor Ari me estendeu a mão, me abraçou, me reconheceu, e eu me levantei de novo, estou de pé, e por isso eu sou grato ao pastor Ari. Então, glória a Deus que a Assembleia de Deus de Iquaraci, nos seus 90 anos, tem um dos seus mais ilustres pastores, uma das maiores referências da Comiadepa aqui no estado do Pará, que é o pastor Carlos Ari. Por isso ela está florescendo e vai crescer muito mais. Parabéns à Assembleia de Deus de Iquaraci, 90 anos de lutas, 90 anos de vitórias. Isso é só o começo, até Jesus voltar. Convidamos o pastor Ari Gomes, pastor da Assembleia de Deus, presidente da Assembleia de Deus de Iquaraci, para usar da palavra. Em seguida, o deputado Raimundo Santos vai pegar a sua sanfona e cantar. Tá. Eu quero, nesse instante, cumprimentar o Sua Excelência, o vereador Marcel Manão, proponente da sessão, senhor Inivaldo Santana de Andrade, agente distrital de Iquaraci, representando o prefeito, ao senhor Anderson Pereira, membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, ao senhor pastor Adriano Casanova, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, ao pastor Evandro Mulatinho, ao excelentíssimo senhor Raimundo Santos, deputado estadual, e o pastor Daniel, presidente da UMEB. E eu quero começar citando um texto da Bíblia, minha Bíblia está aqui, está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para ser sincero para vocês, alguns anos atrás eu fui pastor da Assembleia de Deus em Bragança, e na época que eu era pastor de lá, a igreja comemorou 100 anos.
ela é a segunda igreja fundada no Brasil. E depois da capital foi Bragança. E me lembro da sessão solene da Câmara naquele dia, muitas pessoas falando do papel da igreja naquela ocasião. E também me chamou a atenção o que uma das pessoas que estavam lá falou a respeito do papel daquela igreja naquele local, naquela cidade, naquele município. E o sofrimento com que ela passou e o resultado que ela produziu durante os anos. E era proeminente que a ação de Deus na vida de pessoas que não tinham absolutamente nada, mas usou essas pessoas para produzir uma transformação profunda na sociedade bragantina. E é interessante que ao completar 90 anos da igreja daqui em Coraci, que hoje estamos aqui comemorando, alguns pastores de lá foram pastores da Assembleia de Deus de Coraci. E me traz algumas responsabilidades. Alguns meses atrás, eu estava andando numa invasão e eu encontrei um homem forte, todo tatuado, e tinha um garoto de 8 anos, 7 anos, empinando um papagaio. E ele olhou para mim, nós estávamos evangelizando com muitos jovens daquela região. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor é o pastor da igreja, o presidente? Eu disse: sou. Ele disse: está vendo esse menino aí? Ele é meu filho. Eu não queria que ele seguisse meus passos. Eu queria que ele fosse como o senhor, andando de gravata, com a Bíblia na mão. E eu fui procurar saber quem era ele. Ele era o chefe do tráfico da região, que hoje ele já é falecido. E aquilo me chocou muito, profundamente. Às vezes, quando me lembro, me dá vontade de chorar. Porque um homem do tráfico pedindo ajuda para que o filho dele não seguisse seus passos. Eu fiquei pensando nos meus antepassados pastores, que conseguiram realizar a obra que Deus propõe no seu coração, sem zap, sem face, sem carro, sem telefone, sem carro, sem bicicleta, sem nada. Mas eles conseguiram passar por cima de todas essas dificuldades e realizar a obra que Deus propunha no coração, para que hoje a Igreja Assembleia de Deus de Coraci seja essa grande igreja que é. E a minha preocupação maior é não cair naquela palavra de Jesus que diz que aquele que faz só o que é mandado é um servo inútil. Nós vivemos na periferia da capital, aonde a violência é muito grande. E às vezes de madrugada eu choro pedindo a Deus: o que eu posso fazer mais? Para alcançar essas pessoas que tanto estão esperando. Às vezes meus companheiros de trabalho, eles ficam agoniados de ver a minha angústia, porque pastor nada mais é do aquele que se esquece de si mesmo para se entregar e se envolver para salvar a maior quantidade possível de pessoas, não medindo nem vendo as dificuldades, mas alcançar os desesperançosos, aquele que angustiosamente estão esperando por uma palavra de alívio, uma palavra de conforto, uma palavra de misericórdia. Como pastor da igreja, que completa 90 anos,
Essa é minha maior preocupação, maior angústia e a maior preocupação em fazer aquilo que Deus quer que eu faça para alcançar a maior quantidade possível de pessoas. O meu pai, aprendi isso dele, porque muitas e muitas vezes ele passou mês inteiro fora de casa, quando era pastor de Monte Alegre, devido ao município ser muito extenso e muitas congregações, e ele deixava a família, e se embrenhava naquelas peais, que naquele tempo só tinha lama, para alcançar as pessoas. E viajando junto com ele, 35 quilômetros, hoje de manhã estava falando sobre isso, com a minha família, quando andávamos eu e ele, eu com 11 anos de idade, carregando uma sacola na costa. Naquele tempo não tinha mochila como hoje tem, própria de carregar. E eu carregava a roupa dele. E andávamos 35 quilômetros para discipular 5 pessoas. Com circunstâncias difíceis. Eu me lembro, que eu sei que tu passaste por muita coisa igual. Na cidade de Gurupá, naquela época, em 1971, na cidade de Gurupá só tinha 15 crentes. E 15 crentes não dava para sustentar o pastor. E havia um irmão chamado Nonato, que eu tenho procurado ele. E eu era o piloto. E na beira do Amazonas, nós íamos pescar todo dia. Enquanto meu pai saía para evangelizar. E eu ia pescar com o mais velho. Eu ia pescar com o irmão, para trazer comida para casa, para que o trabalho do Senhor Jesus não sofresse interrupção, para o meu pai ir ganhar, mas a função dele de ministro, continuar fazendo, e eu com a minha família, trabalhando para a gente colocar comida para dentro de casa. Mas mesmo nessas circunstâncias adversas, Deus nunca nos abandonou, e hoje eu estou aqui para dar glórias ao Senhor, e continuar fazendo a obra poderosa de Deus. Hoje eu quero me lembrar dos que passaram em Coraci. Aqueles que fundaram o coral, que hoje está aqui. Aqueles que não tiveram o recurso e a mão de obra que hoje nós temos para começar o projeto ASAF, que eu sei que vai crescer profundamente, e nós vamos alcançar todas as invasões de Bragança, de Coraci. E eu, em nome de Jesus, a igreja de Coraci vai estar lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é essa nossa função, resgatá-los. Queridos irmãos, eu quero agradecer a todos os obreiros que estão aqui, porque eu não faço absolutamente nada, se não forem eles. Reis, Nixon, Pastor Brito, Moisés, e todos os que estão chegando. Ao meu professor Castro, que está ali, um amigo particular de muitos anos, não é? Foi amigo do meu pai, e hoje é meu amigo profundamente, ele e sua esposa. Que Deus abençoe, meu professor Castro. Eu quero agradecer ao Manão, a igreja de Coraci, que nunca tinha conseguido eleger alguém. Tu foste escolhido e os crentes corresponderam todos. Eu quero que Deus continue te abençoando de forma especial. Eu quero agradecer a minha esposa, que está ali, muito bonita inclusive hoje. Ela é bonita mesmo. É uma companheira que tem me ajudado nessa caminhada. Eu a amo de todo o meu coração. E sei que eu estou aqui pelo cuidado que ela tem tido muito a meu respeito. Inclusive, uma das vezes que eu consegui, pela misericórdia de Deus, ainda estar aqui, foi por insistência muito dela, que me arrastou para ir para o médico. Graças a Deus, Deus me concedeu vitória nesses embates. E a todos vocês, aos irmãos simples,
que às vezes a gente não traz o nome dele, não é? Mas eles são de fundamental importância, porque eles são aqueles que estão lá na ponta, fazendo a obra de Deus acontecer. Deus abençoe a todos vocês. E a minha oração, meu esforço, tudo que eu posso dizer para vocês, é dar tudo de mim, para que a obra do Senhor continue prosperando em Icoraci. E muito obrigado a todos vocês, e Deus abençoe a todos vocês. Do Leonardo Rafael, que eu fui coautor, sobre os 90 anos da Assembleia de Deus em Belém. E só o refrão diz assim, adaptado para Icoraci. São 90 anos de bênção e fé, são 90 anos de adoração ao Deus Israel. São 90 anos orando e pregando o Evangelho de Jesus aberto. São 90 anos da Assembleia de Deus em Icoraci. É só o refrão que... acho que eu vou compor o resto, pastor, e gravar, que eu gostei. Vamos cantar agora Preciso de Milagre. Cafarnaum, Jesus chegou, e logo o povo escuta o toque do chofar. A multidão não dá trégua, grita o paralítico, me leva lá. Mas como a casa está cheia, a cama na maca, como podes entrar? Por cima, passa por cima, leva-me, deixa onde Jesus está. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. 90 anos de Deus, 90 anos de poder, 90 anos de milagre. Em Cafarnaum, Jesus chegou, e logo o povo escuta o toque do chofar. A multidão não dá trégua, grita o paralítico, me leva lá. Mas como a casa está cheia, na cama, na maca, como podes entrar? Por cima, passa por cima, leva e me deixa onde Jesus está. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre, Jesus. Preciso de um milagre para você. Preciso de um milagre hoje para sua família. Preciso de um milagre para a igreja de Icoraci. Preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre. Preciso de um milagre. Preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre. Preciso de um milagre hoje. Mas como a casa está cheia, na cama, na maca, como podes entrar? Por cima me passa,
aproxima, me leva e me deixa onde Jesus está. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. De Andrade, representando o prefeito de Belém, para receber em nome do prefeito e entregar para ele no sábado à noite, ou em alguma oportunidade das reuniões administrativas que tiver com ele. Para quem não sabe, o senhor Enivaldo Santana de Andrade é o agente distrital de Coraci. Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, pastor Daniel Rocha, estará recebendo este diploma em nome da ordem. Eu vou ler aqui alguns homenageados, até mesmo os que não estão presentes, para que todos saibam quem foi indicado para receber. E se tiver o homenageado ou seu representante aqui, por favor, se dirija à frente. A Comiadepa, que é a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus no Brasil, pastor Ari pode receber e entregar para o pastor Gilberto Marques. Comiadepa. Assembleia de Deus em Belém. O pastor Roberto pode receber e depois entregar, pastor Roberto, lá. O pastor Samuel Câmara, por favor. Aproveite e receba também do pastor Firmino da Anunciação Gouveia. Sociedade Bíblica do Brasil, representada aqui pelo pastor Adriano Casanova. Quem precisa de um milagre hoje? Amém? Deputado Raimundo Santos precisa de um milagre dia 7, hein? Deputado estadual Raimundo Santos, para ser homenageado pelos relevantes serviços prestados à Igreja de Coraci e ao distrito na pregação do Evangelho. E o deputado, então, Raimundo Santos, também recebe do deputado estadual Olival Marques, que é seu colega de parlamento. Deputado estadual Olival Marques também precisa de um milagre, dia 7. Alguém que represente é uma homenagem pós-morte, o irmão Francisco Vitor de Souza. Algum parente próximo ou alguém que conheça a família e que tenha acesso. Alguém que esteja presente. Irmão Castro vai receber o diploma pós-morte do irmão Francisco Vitor de Souza. Chamamos também, representando todo o círculo de oração da Assembleia de Deus em Coraci, a irmã Vanja Begô. Todos sabem que ela é esposa do pastor Ari Gomes, né? Representando o Departamento de Assistência Social, evangelista Eurico Miranda, está presente? Esse departamento importantíssimo de assistência social, se não estiver presente,
O pastor Reis. Alguns que não estão presentes é porque tem uma atividade profissional nesse exato momento, nesse horário, não pôde sair do trabalho. Mas merece a nossa lembrança, né? A lembrança do vereador. A Câmara também homenageia o pastor Cledinilson Rodrigues dos Santos, na verdade representando o Departamento de Ensino da Assembleia de Deus. Está na SUSIP hoje. Quem recebe, pastor? Pastor Nixon. Representando o patrimônio, a Secretaria de Obras, irmã Eliane Pantoja dos Santos. Está presente? Ou alguma parenta dela, ou alguém do departamento, ligado ao departamento. Então, a irmã Vânia Gomes. O irmão Manuel Carlos Ferreira. Está presente? Depois o vereador entrega para ele, então. Marco Antônio Araújo. Está presente? O vereador também entrega depois. Ah, está? Então, o filho do irmão Marcos Antônio Araújo. Professor, historiador, filósofo e evangelista. Manuel Castro Costa. Essa figura que é um patrimônio da Assembleia de Deus no Pará. Que fez uma brilhante pesquisa para que possamos justificar o requerimento da sessão. Vânia, irmã Vânia Gomes, já recebeu? Ainda não? Irmã Vânia Gomes. O MAD, dá o MAD. Irmão Mário Marques dos Santos, Brasil. Brasil. O Brasil também precisa de um milagre, dia 7. Quantos dizem amém? O representante do Centro de Missões Nacionais e Internacionais da Assembleia de Deus em Coraci, o CEMIME. Quem representa, pastor Ari? Pastor Moisés Pereira. Não economize nas palmas, viu? Algum representante do pastor Valdolino Gaspar, ex-presidente, do pastor Antenor Vital Cantanhede. Irmão Castro, o senhor recebe em nome do pastor Antenor, o senhor é muito amigo da família. Eliezer da Silva Monteiro, que foi ex-presidente também. Algum representante? Não. Nós vamos passar agora aos... Vamos passar agora aos supervisores de área. Supervisores de área são 33, mais um aqui do Tempo Central, que é o irmão Josias, pastor Josias, 34. Nós não vamos entregar para todos aqui, senão nós não saímos daqui hoje. Mas o pastor indicou 2 pastores para representar todos os supervisores. No entanto, eu vou chamar o nome aqui dos supervisores, mas vou chamar antes os 2 pastores para virem aqui à frente. Aqueles que não receberem aqui, o vereador Marcel Manão entregará no Monte Tabor, né? Segunda-feira, tá certo? Representando os supervisores de área, o pastor Raimundo Reis e o pastor José da Cunha Brito. Por favor, venham à frente.
foram indicados pelo pastor Ari para representar. Conforme eu for chamando, eu gostaria que os supervisores de área ficassem até em pé, certo? De pé. Pastor Adailson, pastor José dos Santos Rego. Os presentes. Pastor Adailson Silva dos Santos. Pastor José da Cunha Brito. Pastor Emanuel Maia Lisboa. Pastor Moisés da Silva Pereira. Pastor Raimundo Reis Filho. Pastor Rubenilson A. Glória. Pastor Danilo Begô Gomes. Pastor Docival Moura Rodrigues. Pastor, não está nenhum aqui? Pastor Jacó do Espírito Santo Pereira. Pastor Jair Francisco Amaral Sarmento. Pastor Rosival Assis da Conceição. Pastor Flávio Couto de Vilhena. Pastor Jefferson Anderson Dias dos Santos. Pastor Max Pereira de Lima. Pastor presbítero William Neres Martins. Pastor Gregório da Silva Reis Júnior. Pastor presbítero João Feliciano Leal Pereira. Presbítero Carlos Roberto de Oliveira. Presbítero Elcinardo Carvalho Roque. Presbítero Luiz Carlos de Farias. Presbítero Marcos Rocha da Silva. Pastor Roberto Almeida Souza. Presbítero João Batista Barbosa Vidal. Irmã Maria do Socorro Correia Ferreira. Presbítero Hamilton Alexandre Martins. Evangelista Nixon Lima de Oliveira. Pastor Sérgio de Souza Santos. Presbítero João Oliveira Santos. Pastor Washington de Oliveira Moraes. Presbítero Anderson Ribeiro Lopes. Pastor João Bosco Correia. E pastor José da Silva Souza e pastor Emerson Roberto de Oliveira da Silva. Se algum supervisor for esquecido, procure a irmã Diná depois. Mas sintam-se homenageados em nome de... Que Deus abençoe. Depois da reunião, depois da sessão, você pode pegar o seu diploma na mesa de apoio com a irmã Diná, tá certo? Pode sentar, por favor. Agora passaremos à entrega dos diplomas da diretoria da igreja. Antes de entregar o diploma da diretoria da igreja, eu quero avisar a todos que teremos um coquetel após a sessão encerrar, naquela porta da direita. E nós priorizamos, para dar honra, primeiramente, os pastores, as crianças já foram em primeiro lugar, né? As mulheres e demais convidados, tá certo? Então, diretoria da igreja, vamos começar de trás para frente. Pastor Moisés Gomes Pinheiro, por favor, venha receber o seu diploma. Pastor Raimundo Anderson Ribeiro Cunha. Receber das mãos do vereador Marcel Manão. Pastor Sérgio de Souza Santos. Presbítero Ercinardo Carvalho Resque. Está na faculdade. Pastor Raimundo Reis Barata Filho, vice-presidente da igreja. Já recebeu? Já recebeu, como supervisor, né? Então recebe um abraço aí do vereador. E agora vamos chamar, gostaria que todos ficassem de pé, por favor, as crianças inclusive dando exemplo, o pastor presidente, o anjo da igreja em Coraci, da Assembleia de Deus de Coraci, pastor Carlos Ari Gomes. Após o pastor Ari
receber o diploma, ele vai fazer uma oração de gratidão a Deus por esse momento que Deus proporcionou para a Assembleia de Deus em Coraci, usando o vereador Maciel Manão, que no seu primeiro mandato, além de ter sido o vereador que mais apresentou projeto nesta casa, no seu primeiro ano de mandato, projetos de lei sérios, teve a lembrança de homenagear, através dessa sessão especial, a igreja em Coraci pela primeira vez na Câmara Municipal. Eu creio que ele deve estar dizendo lá que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Pastor Ari vai orar. Em seguida, o vereador Maciel Manão, que não só o proponente, como está presidindo a mesa, encerrará a sessão. Em seguida, os pastores se dirigirão ao coquetel, pastores e esposas, as mulheres e os demais convidados. Coral. Pastor. Vamos orar, queridos. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graça, nós te bendizemos, Senhor, por todas as coisas que tu tens concedido a nós, ao teu povo. Senhor, nos dá a capacidade de continuar desenvolvendo o projeto do teu coração para aquela localidade, Senhor. Nós te louvamos, nós te rendemos graça por todos aqueles que passaram por lá, dando a vida, dando trabalho, proclamando o Evangelho, visitando cada viela daquela localidade. Eu te louvo por cada irmão que está aqui, aqueles que estão trabalhando lá hoje para a estrutura, para o grande culto hoje à noite. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas, para aqueles que direta ou indiretamente, Senhor, têm contribuído para a tua obra naquele lugar. Senhor, para cada pastor, para cada dirigente de congregação, para cada líder de escola bíblica dominical, por cada irmã que dirige o círculo de oração, para cada departamento de jovens, Senhor, de cada órgão daquela igreja que trabalha num só corpo, num só coração, num só propósito, para falar do Evangelho, para proclamar teu nome e para exaltar tua destra, Senhor. Eu te louvo por cada um que está aqui nesta manhã, e que cada um possa levar daqui a gratidão pelas vitórias que tu tem nos concedido, Senhor. No nome de Jesus, hoje, quando começará a nossa festa dos 90 anos e missões, que nós possamos te adorar, te exaltar lá naquela orla, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos. Amém, amém e amém. Obrigado, pastor Ari. Obrigado a todos os presentes.